Bem-vindo todos e todas, estamos dando início a mais um Lato Senso e hoje, especialmente, nós estamos aqui com a presença do professor Jean Patrício. Jean Patrício que vai conversar conosco sobre a Paraíba na Era Vargas, de 1940 a 45, elite políticas e reforma do Estado. O Lato Senso é uma promoção da TV Roda de Conversa e transmitido simultaneamente também pelo canal do professor Edson Gomes. A todos e todas, seja muito bem-vindo. Professor Jean, boa noite. Boa noite, prazer. Grande falar com os seus ouvintes, com os seus telespectadores. Uma honra para mim, grande, conversar um pouco sobre a história da Paraíba. Professor Jean, vou pegar aqui um pouquinho, né, da sua biografia, para a gente dar uma lida aqui, para nosso telespectador situar quem é o professor Jean Patrício. Deixa eu só pegar aqui para não me perder e não estar falando aquilo que não seja talvez a verdade dos fatos. Deixa eu ver aqui. Professor Jean Patrício, advogado, historiador, professor e escritor, coordenador do curso de Direito da Estácio de Sá, possui graduação em Direito pelo Centro Universitário de João Pessoa, especialização em Ciências Criminais, com ênfase na área de Direitos Humanos pelo UNIP, Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, licenciatura plena em História pela Universidade Federal da Paraíba, mestre em História pela Universidade Federal da Paraíba. Atualmente é membro do Instituto Histórico e Geográfico da Paraíba, membro da academia, tem uma cadeira, né, na Academia Paraibana de Letras, e também é o responsável pelos museus na cidade de João Pessoa. Mais uma vez, eu queria dizer, seja muito bem-vindo. Para mim, professor Jean, é uma honra muito grande estar conversando com você, um colega que eu tenho de muitos anos, desde os memoráveis tempos da Universidade Federal da Paraíba, do UNIP, e também como meu coordenador de curso, nunca vou esquecer essa parte, meu coordenador de curso, do curso de pós-graduação em Direito Administrativo e Gestão Pública. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. E eu queria que você desse início apresentando o seu mais recente trabalho, né, que é um livro que você pretende, inclusive, fazer o lançamento presencial dele a partir do próximo ano, quando, se Deus quiser, e todo mundo vacinado, a pandemia terá se posto fim. Meu amigo Edson, muito obrigado. Você, como sempre, muito bondoso comigo quando vai falar um pouco da minha história profissional. Só um pequeno adendo, você já me colocou na Academia Paraibana de Letras. Não cheguei lá ainda, não. Não, rapaz. Não, atualmente sou vice-presidente do Instituto Histórico e Geográfico Paraibano, né, que é a Casa da Memória Paraibana, a instituição cultural mais antiga do estado da Paraíba. Nós estamos completando agora, no dia 7 de setembro, 116 anos de história, onde eu já convido todos e todas os telespectadores, nós vamos fazer o lançamento da nossa revista número 42, do Instituto Histórico e Geográfico Paraibano. Queria também fazer um convite para os seus amigos e amigas, que no próximo dia 5, no aniversário da cidade, estaremos realizando uma live também com a professora Silvia, lá no Instituto Histórico, falando sobre a fundação da cidade. Bem, você falou do meu livro, né? Que é esse aqui, A Paraíba na Era Vargas, Elites Políticas e Reforma do Estado. Na realidade, esse livro que foi feito, foi publicado pela editora Dialética, que é uma editora de São Paulo. Esse livro, na realidade, foi fruto da minha dissertação de mestrado, né? Que tem um nome complicado: A Construção de uma Nova Ordem, a Interventoria de Rui Carneiro do Estado da Paraíba entre os anos de 1940 e 1945. Na realidade, esse trabalho é um trabalho onde eu faço uma abordagem da interventoria do governo do Rui Carneiro. E aí ficou com esse título, né? A editora tem essa questão comercial, a editora resolveu colocar A Paraíba na Era Vargas, Elites Políticas e Reforma do Estado. Depois eu vou explicar esse título para Elites Políticas e Reforma do Estado. Esse trabalho, na realidade, como eu falei, foi fruto da minha dissertação de mestrado, que eu defendi em 2013 na Universidade Federal da Paraíba.
teve como orientadora a professora doutora pela USP, Universidade de São Paulo, Monique Cittadino. E, enfim, eu defendi o mestrado, esse trabalho que, enfim, tem toda uma história por trás dele, depois eu conto essa fase, a fase da história do trabalho, mas aí eu defendi, e aí muita gente ficou pedindo, Jean, por que você não publica esse trabalho? Está tendo uma aceitação muito grande, o pessoal utiliza até na graduação de História, e aí de tanto pessoal falar, tanto pessoal insistir, eu resolvi publicar esse trabalho, esse livro que tem o prefácio do José Otávio de Arruda Melo, membro da Academia Paraibana de Letras, do Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, do Instituto Histórico Geográfico Paraibano, a orelha do presidente do Instituto Histórico Geográfico Paraibano e acadêmico, Severino Ramalho Leite, e a apresentação da minha professora, da minha orientadora, a professora Monique Cittadino. Bem, esse trabalho ele tem uma história, que é o seguinte: eu quando estava terminando a minha graduação, eu fiz a minha monografia sobre o governo do Carneiro, mas foi uma monografia ainda muito incipiente. E eu comecei a época, eu até tenho uma certa saudade disso, porque a pesquisa que eu fiz à época nos jornais, nos documentos, eu fiz pesquisas na Biblioteca do Congresso em Brasília, Luiz Viana Filho, fiz pesquisas no Rio de Janeiro, na época não tinha essa facilidade que tem hoje, fui ao CPDOC, fui à Biblioteca Nacional, fui a Brasília, na Biblioteca do Congresso, como eu falei, Luiz Viana Filho, e, na realidade, eu sinto até saudade disso, porque foi uma época que eu estava na efervescência de pesquisa, e, assim, só o calor dos 20 e poucos anos, eu fiz essa pesquisa, eu tinha 27 anos, 28 anos, só o calor aí da juventude é que poderia realmente dar essa ênfase, esse gás. Mas, enfim, esse trabalho, quando eu estava fazendo a pesquisa sobre o Rui Carneiro, eu comecei a me inquietar, porque o que é que a historiografia oficial, falava sobre o Rui Carneiro? Por exemplo, eu cito um trabalho do Marcos Odilon Ribeiro Coutinho, Poder e Alegria dos Homens, ele diz o seguinte: que o governo de Rui Carneiro se limitou tão somente a ser um governo populista, um governo de poucas realizações. E isso me inquietava muito. Eu dizia, mas, poxa, como é que uma pessoa passa 5 anos como governador de um estado como é o estado da Paraíba, uma pessoa que tem um estado já complexo, né, com uma certa complexidade, como é que a pessoa passa 5 anos com a dinâmica tão somente populista, de entregar feira, esse tipo de coisa? Isso me inquietou muito. Eu comecei, e aí entra muito o feeling do historiador, eu comecei a pesquisar. E eu comecei a ir para os relatórios do governo, esses relatórios que ficavam, os documentos que ficam na biblioteca, no arquivo do Estado. E aí também pesquisando muito no Instituto Histórico, porque eu, à época, não era sócio, eu frequentava o Instituto, mas não era sócio. Eu entrei no Instituto em 2014, fui eleito em 2013, entrei em 2014, eu não era sócio aí. Mas eu fazendo a pesquisa, eu comecei a notar que o governo tinha uma dinâmica diferente. O governo do Rui Carneiro, ele fez uma coisa que hoje a gente chama de ajuste fiscal. Mas o governo do Rui Carneiro, por incrível que pareça, foi um governo de ajustes. O governo, ele, quando assumiu o estado da Paraíba, em 1940, que eu depois vou contar um pouco da chegada dele, mas o Rui Carneiro, quando ele chegou aqui em 40, ele encontrou o estado da Paraíba com 65% da folha de pessoal comprometida, e 15% da folha, 15% da arrecadação comprometida com o pagamento de dívidas. Ou seja, o Estado não tinha praticamente dinheiro. E ele começa a fazer um trabalho, através do DASP, do Departamento de Administrativo de Serviços Públicos, um trabalho de reorganização da máquina administrativa, e é o que eu chamo de reforma do Estado. Então, o governo do Rui Carneiro foi um governo que se preocupou muito em reorganizar, em reorientar a administração pública. Né? Isso é muito curioso, porque as pessoas sempre focam no Rui Carneiro populista, mas essa questão do populismo do Rui Carneiro, que é uma coisa que
é bem interessante também essa abordagem, mas o governo ele vai ter essa preocupação com a reorganização do Estado. Não que o governo dele não tivesse realmente um viés mais popular, eu diria populista, eu diria popular, mas a reforma do Estado foi uma tônica do governo. Tá? O Rui Carneiro, só para... Só lhe atrapalhando e fazendo já uma interpelação aqui, o período que você fez o recorte temporal dessa obra foi em 1940 e 45. E aí a gente tem esse período, ele é muito emblemático, não só para a Paraíba, mas também para a Paraíba, mas a nível de Brasil e a nível de mundo, porque nós estamos 40 a 45, nós estamos vivendo a Segunda Guerra Mundial, e nós estamos vivendo também aí o chamado Estado Novo, né? E como é que a chegada de Rui Carneiro ao governo nesse período, eu queria que você falasse um pouco disso, como é que se dá a chegada dele ao governo nesse período? Porque ele vem ali do Partido Liberal, ele foi chefe de gabinete de Zé Américo, houve um desentendimento dele com Zé Américo, não houve? Queria que você falasse um pouco disso. Ou sua obra aborda isso? Bom, veja só, é bem interessante a sua pergunta. Realmente, o período que eu trabalho é o Estado Novo, que se inicia em 10 de novembro de 37 até 29 de outubro de 1945. Na realidade, eu tive uma dificuldade muito grande, porque como o meu trabalho não tinha praticamente outro, quer dizer, o meu trabalho é inédito, realmente, assim, a minha abordagem ninguém fez, ou feito de uma maneira muito incipiente, eu tive que dialogar muito com o governo do Argemiro. Aconteceu, engraçado que eu estudei muito o Argemiro, muita gente dizia, mas rapaz, você sabe tanto do Argemiro também, porque você não faz de 37 a 45, só que ia ficar a temporalidade enorme, né? Ia ficar muita coisa. Então, não, eu vou ficar só no Rui Carneiro mesmo. Mas o Rui Carneiro, na realidade, o Rui Carneiro, ele nasceu em 1901, né, na cidade de Pombal, né, de uma família de médios proprietários rurais. E aí o Rui Carneiro, ele tem uma passagem muito, muito, muito tradicional para a época, vai fazer Direito na Faculdade de Direito do Recife. E aí o Rui Carneiro é uma coisa muito interessante. A grande virada do Rui Carneiro é que em 1930, o tio dele, o João Vieira Carneiro, ele tinha um jornal que ficava ali onde hoje você tem ali o Palace Hotel, no Ponto Sem Réis, ali um sobrado. E no primeiro andar havia um jornal. Que era o Correio da Manhã. E o Rui Carneiro, ele era jornalista. Ele era um cara que trabalhava no jornal. Tipo um jornalista. Era um rapaz que tinha, em 30, ele tinha pouco mais de 29 anos, era um rapaz muito comunicativo. E o Rui Carneiro acaba meio que como jornalista, ele começa a circular dentro da classe política paraibana. O jornal Correio da Manhã vai se integrar, isso o Joffre fala muito, o livro aqui sobre o Revolta e Revolução, diz que da sacada daquele sobrado ali, do Correio da Manhã, os líderes da Aliança Liberal faziam discurso. Então, o próprio Café Filho, o próprio Rui Carneiro. Então, ele era um cara que ele se integra à Aliança Liberal. O jornal se integra à campanha da Aliança Liberal em 30. E aí você tem a eleição da morte de João Pessoa, e aí vem um processo revolucionário. O Rui Carneiro, ele vai se integrar como tenente civil ao grupo de Antenor Navarro. Então, ele vai se integrar ao grupo de Antenor. Há uma passagem muito interessante do assalto do 22BC ali em Cruz das Armas. Ele estava presente no assalto ao 22BC. O 22BC que depois se torna 15RI, né? 15RI de Cruz das Armas. E aí o Rui Carneiro, ele, enfim, o movimento revolucionário é vitorioso, e José Américo é convocado para ministro da Aviação e Obras Públicas, que era um grande ministério. O
Ministério que congregava Correios e Telégrafos, a parte de portos, ferrovias, toda a parte de DENOX, toda a parte de infraestrutura. A época era Infox. E o Rui Carneiro é convidado por José Américo para ir para o Rio, que era a capital federal, para ser assessor, chefe de gabinete. O gabinete de Américo tinha 2 grandes assessores, Rui e Plínio Lemos, o de Campina Grande, foi prefeito. Eram os 2 assessores. O Plínio Lemos ficava muito com a parte burocrática do Ministério. E o Rui Carneiro, os atendimentos. Então, era o seguinte, você ia para o Rio de Janeiro, precisava de uma passagem. Aí ia no gabinete de José Américo e atendia Rui. Aí ele conseguia, por exemplo, uma passagem do Lloyd brasileiro. Por exemplo, eu vou citar um exemplo, me permita um exemplo pessoal. Eu tive uma tia, eu sou filho de um segundo casamento dos meus pais. Eu tive uma tia chamada Elisa. Em 1940, ela foi ao Rio de Janeiro, em navio, com o meu tio chamado Rubens, ambos já falecidos. Você adivinha quem foi que deu a passagem pelo Lloyd brasileiro? Quem conseguiu? Rio Carneiro. Então, por exemplo, você chegava no Rio, precisava, por exemplo, de um emprego, ele lhe atendia. Então, ele se tornou o embaixador dos paraibanos no Rio. Eu queria aproveitar essa fala sua para trazer esse trecho aqui. Em 1940, após a saída de Figueiredo e a confirmação de Rui Carneiro no cargo, iniciou-se um processo de construção de uma imagem do novo governante feito por Rui Carneiro e seus auxiliares, contando sempre com amplo respaldo da imprensa nacional e estadual, inclusive dos órgãos que lhe poderiam fazer oposição. O jornal A Imprensa. O mito de João Pessoa foi recuperado, sendo Rui Carneiro, a ele comparado, era criada a imagem de um político paternalista, benfeitor dos pobres, ou seja, de um político popular. Eu vou atribuir essa frase a você na sua dissertação de mestrado. Muda o pensamento de quando você fez a dissertação de mestrado para esse pensamento que você está trazendo agora, depois de aprofundar os estudos, muda ou você continua com o mesmo pensamento? O Rui Carneiro era isso. O Rui Carneiro, o Marcos Odilon em Poder e Alegria dos Homens, ele relata muito bem isso. Ele começa assim, por exemplo, ele era um homem que começou a frequentar os palácios pelos cantos. Daqui a pouco ele já estava no meio das rodas. Ele não falava, mas via e era detentor de informações importantes. Daqui a pouco ele já estava falando, influenciando. Ele era um homem, ele foi um homem no Rio de Janeiro que ele trabalhou muito a questão das relações, o que nós chamamos hoje de network. Ele era um homem tipo relações públicas. Quando José Américo sofreu o acidente em 1932, o acidente que vitimou Antenor, Zé Américo ficou acalmado, obviamente. E Rui Carneiro começou a despachar com a assessoria direta de Vargas. Por exemplo, ele em vez do ministro despachar, ele pegava os documentos e levava. Então, ele começou a fazer um círculo de amizades, não só aqui na Paraíba, como no Rio. Não é? Ele circulava nas rodas de poder. Isso foi muito importante, porque quando chega em 1934, ele é candidato a deputado federal. Ele perde, fica como primeiro suplente, mas assume uma vaga. Ele é deputado. Eu fiz uma pesquisa muito grande sobre Rui Carneiro, deputado federal. Eu levantei todos os discursos de Rui Carneiro na Câmara. E de 1934 a 1937. Não tem tempo. Você dizendo a mim que não tinha tempo para essas coisas, para pesquisar. Era sua modéstia, né? Eu no quê? É a sua modéstia dizer que não tem tempo para pesquisar. Você pesquisou todos os discursos de Rui Carneiro e não tem tempo para pesquisar? Sim, eu estou dizendo naquela época. Não, naquela época eu tinha. Hoje eu sinto falta da. Eu pesquisei. Eu fiz uma pesquisa realmente grande para esse trabalho. E aí, quando chega a 1937, vem o golpe. O que é que acontece? Rui Carneiro vai trabalhar como. A revista O Cruzeiro, inclusive, tem umas imagens muito interessantes dele no gabinete
João Marcos dos Reis, que era presidente do Banco do Brasil. O João Marcos dos Reis, o Rui Carneiro foi porque ele foi ministro também, ele substituiu o Zé Américo. O Rui Carneiro trabalhou um tempo com ele, depois foi para o Banco do Brasil. Foi ser chefe de gabinete do João Marcos dos Reis. O Banco do Brasil, à época, a sede do Banco do Brasil, funcionava onde hoje é o Centro Cultural do Banco do Brasil, no Rio de Janeiro. Tem uma rua chamada, eu acho que é a rua ali, tem uma ruazinha, eu não me lembro agora no Rio, mas ainda hoje é um museu. Mas era a sede do Banco do Brasil, e o Rio Carneiro trabalhava lá. E aí, o que foi que aconteceu em 40? Em 40, você vai ter uma crise política. Qual foi a crise? De um lado, a Gemílio Figueiredo, que era o interventor, nomeado por Getúlio, né, já vinha 5 anos como governador. Do outro lado, o filho de João Pessoa, o Epitácio Pessoa Cordeiro Cavalcante, chamado de Epitacinho. Né? O Epitacinho queria ser governador da Paraíba. E aí gerou um problema, porque o Agemiro era o interventor e o Epitacinho queria ser. E aí só tinha duas saídas, ou o Agemiro saía ou morria. E aí o Epitacinho, que tinha conexões, o Epitacinho vivia dentro do palácio, Getúlio tinha consideração por ele, até por ser filho de João Pessoa, o Epitacinho que ficava dentro do palácio começou a trabalhar. Inclusive, lançou um trabalho aqui desmistificando o mistificador, que fazendo acusações ao governo do Agemiro. E, inclusive, há uma carta que eu transcrevo no meu trabalho, onde o Epitacinho lança uma política de pacificação, querendo dividir praticamente o governo, o Agemiro não aceita. Depois é feita uma sindicância aqui na Paraíba, e, enfim, ficou uma situação insustentável. Em relação ao Epitacinho, me tira uma dúvida. Em relação ao Epitacinho, o Epitácio Pessoa, tio de João Pessoa, e também tio segundo de Epitacinho, avaliou o Epitacinho? Não, é interessante. Quem é o avalista dele? Epitácio é uma figura. Olha, o Epitácio, a partir de 30, você tem poucos indícios da participação política de Epitácio. Na minha pesquisa, eu não consegui. É muito curioso isso que você falou. O Epitácio Pessoa, ele não aparece, pelo menos nos jornais, em documentos, ele não é citado, certo? O filho de João Pessoa, sim. O João Pessoa também, mas o Epitácio não. Lembrando que o Epitácio morre em 42. Mas o Epitácio não aparece. É muito curioso isso. Nas minhas pesquisas não tem praticamente nada de 30. Pelo menos até onde eu fui, e eu pesquisei bastante, mas você não tem nada do Epitácio. O Epitacinho, que era o filho do João Pessoa, ele faz toda uma campanha. E aí o Getúlio fica acuado. E eu acho interessante que é aí que entra a habilidade de Getúlio. Getúlio, um belo dia, chamou Rui Carneiro, que era conhecido dele. Chamou Rui Carneiro para uma conversa e foi direto ao ponto. Disse, olha, eu vou ter que trocar o governador da Paraíba. Não vai ser mais o Agemiro. E, enfim, eu vou ter que trocar... Eu imagino aquele jeito de Getúlio Vargas, que ele não era muito alto, né? Mas ele, para compensar a falta de altura dele, ele dava uma levantada assim para falar com qualquer pessoa, né? Ele não tinha um negócio de se esticar assim um pouquinho, né? O Getúlio, ele conhecia o Rui. E aí, na realidade, o Getúlio chegou para Rui Carneiro e disse, olha, eu vou trocar o governador e eu preciso de nomes. Eu queria que você indicasse uns nomes para mim. E aí Rui Carneiro pergunta, Vossa Excelência quer para Paraíba paraibanos civis ou militares? Ele disse, para Paraíba eu quero um paraibano e um civil. E o Rui Carneiro, depois de uns 15 dias, levou uma lista onde não constava o nome dele. Há quem diga que o Rui Carneiro, há quem diga que Getúlio olhou para ele e disse, falta o nome dessa lista. E aí o Rui Carneiro, não vem por aí. Tá. Mas, enfim, Rui não colocou o nome na lista.
Mas só que, e aí ficou em segredo. Ficou em segredo. E aí a nomeação saiu, surpreendentemente, para Rui Carneiro. Não foi tão surpreendente, porque Getúlio já tinha em mente a nomeação de Rui. Agora, há uma passagem muito curiosa, há uma versão que eu cito, eu acho que eu não cito no trabalho, eu acredito que eu citei muito rapidamente, mas isso está no depoimento de José Américo. Segundo essa versão, o interventor em 40 seria Alcides Carneiro, parente De Rui. diria o indicado, inclusive já tinha o nome, já tinha ido para sair no Diário Oficial. O Alcides era tio, era primo de Rui? Eu não tenho bem certeza disso. O Rui era primo de Rui Carneiro, mas era parente dele. Parente dele próximo. Com Já um detalhe. há uma possibilidade de Rui Carneiro não ter colocado o nome dele na lista, mas ter convencido um assessor muito próximo de Getúlio a o indicar interventor da Paraíba. Ele ficou, em 1930, quando o Zé Américo foi nomeado, ele ficou zangado com isso. Ele não gostou dessa ideia, não. Ele trabalhou muito, o presidente do Banco do Brasil, Marcos do Reis, ele trabalhou nos bastidores. Né? Agora, na hora H, aconteceu um fato curioso. Na hora H, há essa versão, está no depoimento de José Américo, Aspásia Camargo, que o Alcides Carneiro seria o interventor, e já estava passando no Diário Oficial. Só que alguém alertou Getúlio. Por quê? Porque Alcides Carneiro tinha sido casado com a filha de Zé Américo, que tinham se separado. E aí estavam separados. Isso poderia criar um problema. Foi quando saiu Rui. Rui é nomeado. Rui Carneiro consultou José Américo. Perguntou se Zé Américo tinha alguma objeção. Zé Américo disse não tenho nenhuma objeção. Problema nenhum. Zé Américo rompeu. E aí Rui é nomeado. Há uma passagem interessantíssima com Epitácio. Getúlio o chamou em palácio para dar o aviso. Ele disse, saiu o interventor da Paraíba. Epitácio estava nas alturas, aí Getúlio disse, eu nomeei Rui Carneiro. Aí olhou para ele, um amigo seu, como você queria. Na verdade, ele queria ele mesmo. Né? Mas Getúlio, de uma certa forma, jogou. Getúlio fez a mesma coisa em 33, no caso Mineiro. Caso Mineiro, quando ele nomeou Valadares. Quando ele viu que tinha duas forças de disputa, não vai nenhum nem outro, ele nomeia tipo um Tércios, uma terceira pessoa, que na realidade foi Rui Carneiro. E Rui Carneiro chegou aqui numa situação... Rui Carneiro não conhecia... Rui Carneiro morava, fazia 10 anos no Rio de Janeiro. E Rui Carneiro, quando chegou aqui, tentou, obviamente, montar uma máquina política, trocou todos os prefeitos, todos eles, elites políticas, porque eu faço uma análise de vários municípios, eu analisei o Guarabira, João Pessoa, Campina Grande, analisei Cajazeiras e vários outros, analisei Mamanguape, e aí, no caso, ele troca os prefeitos e vai montando uma base política, uma base que será o futuro PSD. E aí ele, enfim, governa, ele monta uma base. Agora, o governo do Rui Carneiro, ele era muito habilidoso, muito curioso. Para você ter uma ideia, o governo dele era o seguinte, ele ficava com a parte política, a parte administrativa ele entregou para Samuel Duarte, que foi presidente da Câmara dos Deputados, logo após. A parte de assistência social ele entregou para a mulher, Alice Carneiro, com a LBA, depois eu posso falar um pouco mais sobre isso. A parte de saúde ele entrega para Janduí, que é o irmão, e as principais prefeituras ele coloca ou parentes, ou ele coloca pessoas ligadas a José Américo. Isso é muito curioso. José Américo e a família Pessoa passam a gozar de um grande prestígio no governo de Rui. Para você ter uma ideia, o irmão de João Pessoa, Aristarco Pessoa, que morava no Rio, que era chefe
Corpo de Bombeiros, era a ponte que Rui tinha no Rio para as questões de governo. O Aristarco. Então, a família Pessoa foi muito prestigiada. Por isso que eu falo a questão do mito de O João Pessoa. Aristarco era do bombeiro, né? O Aristarco. Era dos bombeiros. A academia, a academia de formação de oficiais de bombeiros chama-se Aristarco Pessoa, que é o irmão de Etácio Pessoa, né? Era o irmão do João Pessoa. E aí, no caso, você tem assim, o Rui, ele monta uma base muito interessante política, uma base política, que é uma base contrária ao argemirismo. O Rui era o seguinte, o que é que ele fez muito? Em municípios onde você tinha duas famílias, ele cooptava a família contrária ao argemirismo. Em municípios onde o argemirismo era dominante, ele colocava uma pessoa de fora. Uma pessoa que não tinha nenhuma ligação com o município. Ele fez muito isso. E ele cooptou o Grupo Zé Américo. O Grupo Zé Américo todinho foi cooptado por ele. Zé Américo, obviamente, estava afastado politicamente, mas eu vou citar um exemplo para você. O prefeito de João Pessoa, Francisco Cícero, e o prefeito de Campina Grande, o Verguidor Vanderlei, ambos eram americistas. E o Rui colocou ambos como prefeito dessas principais cidades. Então, ele joga bem. Então, ele coloca os postos-chave com pessoas de confiança, e os prefeitos, ele faz um jogo aí para deixar o argemirismo no ostracismo e cooptando, principalmente, os aliados da América. Agora, ele se destacou muito, né? E aí você traz, no começo da sua fala, você já traz isso, e já para que a gente possa debater mais a fundo, é a questão de pensar não nesse Rui Carneiro, né, populista, mas no Rui Carneiro que implementa, que reorganiza o Estado, como você tinha colocado. E aí eu estava pensando aqui algumas obras, né, por exemplo, do campo das finanças, né, ele reorganizou o orçamento do Estado, e tem um negócio que ele além do incentivo à exploração de minério, ele criou proporcionou um crédito bancário, né, para incentivo de alguns empreendimentos e de empresas novas. Isso era uma visão, né, muito estadista, se a gente olhar para hoje e olhar para 1940, né? Você tem alguém que quer financiar empresas novas, alguém que cria um crédito de financiamento de empresas novas. Você tem uma ideia, na época do Rui Carneiro foi feito concurso aqui, pelo DASP, concurso. O estado da Paraíba tinha, à época, 10 mil servidores públicos. Eu fiz esses dados eu tenho, então de 8, 10 mil. E o Rui, ele vai fazer concurso para médico, concurso para agente fiscal. É um governo em que a questão do chamado populismo, ele aparece, mas aparece de uma forma muito curiosa, porque o que é que o Rui faz? O Estado não tinha dinheiro. Aí, inicialmente, ele trabalha muito, por exemplo, eu vou dar um exemplo para você, o Hospital Arlinda Marques. O Hospital Arlinda Marques foi construído com donativo. Ele saiu pedindo a um, pedindo a outro, e fizeram o Hospital Arlinda Marques dos Reis. Com o passar do tempo, em 1942, é criada a Legião Brasileira de Assistência, que é verba federal. O que é que ele faz? Ele coloca a mulher como presidente, a verba é federal, e aí, vamos lá, Maternidade Cândido da Vargas, Lactário da Torre, Lactário de Cruz das Armas, né? Então, tudo isso... Judiciário, melhoria do manicômio, criação do manicômio judiciário. Pois é, para você ter uma ideia, a merenda escolar foi instituída no governo dele em 1944, 10 mil crianças atendidas com merenda escolar. Foi com dinheiro da LBA. Então, quando você pega os jornais da época, os investimentos da LBA aqui na Paraíba foram investimentos altíssimos. Olha, só a rede hospitalar que se criou no estado foi uma loucura. Hospital em Pombal, hospital em Campina Grande, hospital em Patos. Ele criou um hospital para as forças policiais. Hoje a gente seria impensável alguém criar um hospital para a polícia. Olha que a polícia hoje tem, da Paraíba está na casa de 10 mil homens, né? Mas você imaginar que o Rio Carneiro criou um hospital para a Força Policial Militar, quando a polícia militar tinha cerca de 2 mil homens na Paraíba toda.
Pois é, então você tem um governo que é um governo que vai, que a minha análise é uma análise dessa questão, né, do governo dele, mas basicamente é isso, é um governo que você tem a reforma do Estado, você tem uma preocupação com o orçamento, agora é um governo de suas nuances, né? Você colocou duas questões aí, a questão da guerra e a questão da seca. Você sabe que a seca de 42, eu fiz um levantamento, as coletorias, elas tiveram um baque, eu cito no meu trabalho, é, quantas coletorias elas arrecadaram em 42, você vê uma queda de 42 para 43, você já vê de 41 para 42 uma queda muito grande. E a questão da guerra, tem uma hora lá, eu peguei um documento, um relatório, lá no Arquivo do Estado, e o pessoal dizendo, olha, no Porto de Cabedelo não atraca um navio já faz mais de 3 meses, por causa da guerra, por causa dos bloqueios, né? Então foi um governo que ficou numa situação complicada, com guerra, com seca e sem dinheiro, porque ele pegou o dinheiro, o Estado praticamente quebrado. O Argemiro de Figueiredo, existe um famoso, eu cito no meu trabalho, existe um famoso discurso que foi em março de 47, onde o Argemiro faz uma defesa do governo dele, mas que, na realidade, se digladiaram. De um lado era Argemiro de Figueiredo, com apoio de João Agripino, e, na oposição, Janduí Carneiro, José Joffre. E Aliomar Balieiro também entrou nos apartes, que foi jurista, foi ministro do Supremo Tribunal Federal e era deputado federal, pelo Distrito Federal. E Balieiro e o Argemiro se defendendo, porque o Rui Carneiro fez uma campanha, obviamente na época tinha censura, e o Argemiro só tinha o jornal União, o Argemiro não aparecia. E o Argemiro disse, olha, eu vou responder todas as acusações que me fizeram. Mas assim, analisando friamente, o Argemiro deixou, com todo respeito à sua memória e ao seu governo, mas é muito curioso, o Argemiro deixou o governo numa situação meio complicada. Eu digo isso porque eu fiz um levantamento até no Ministério da Fazenda. E os débitos constantes do Estado da Paraíba eram débitos altíssimos. Eu brinco muito, eu dizia muito lá quando eu estava fazendo esse trabalho, que até a concepção de relatório era diferente. O Rui Carneiro, o relatório dele é com números. Ele sai dizendo, ó, tá devendo assim, é assim. O relatório da Argemiro era um monte de foto, é um álbum fotográfico, um monte de obra. Inclusive, a gente lá no Instituto tem um álbum lá fotográfico do Argemiro. Só tem obra. Aí, Lagoa, Parque Solano do Sena, né? Mas aí isso teve um custo, né? E aí esse custo, obviamente, ele deixou para o governo seguinte. O Rui Carneiro assumiu. Uma situação interessante, que eu costumo dizer, no governo de Rui Carneiro, a gente tem a criação, aí já no campo da educação, né, entre as tantas outras ações do governo no campo da educação, você tem a construção de escolas, né, que na época, e de grupo escolar, e duas coisas me chamam a atenção no governo dele, o estabelecimento do prêmio Predamérico, não sei se você chegou a ouvir falar desse prêmio, e uma escola profissional, uma escola de professores. A gente está falando de 1940, né? Se você pegar hoje o Estado tem a SPEP, e eu acho que o município também tem uma escola de professores, mas nada que se possa comparar à ideia que um político vai ter em 1940. Na realidade, em termos de professores, vou lhe dar em primeira mão uma dica, vou lhe dar uma informação. O Rui Carneiro ele criou um plano de carreira e remuneração com o magistério. Uma coisa inédita, porque isso me chamou muita atenção. Isso veio da época veio do governo do Capanema, que era o ministro da Educação. Mas o governo dele é muito interessante. Ele vai reorganizar a educação e vai criar um plano de carreira e remuneração com o magistério. O professor vai ter um plano de carreira no governo dele. É isso, é um governo muito focado nessa parte. O governo do Rui Carneiro não é um governo de obra.
não é um governo ideológico. Ele é um governo de reorganização da máquina. Eu acho um governo muito de ajuste. É muito curioso isso, porque se você for e isso me chamava muita atenção, como é que um governo, que é um governo que faz um ajuste fiscal, e é um governo como populista, como gastador, mas ele gastava o dinheiro, mas era o dinheiro da LBA, você está entendendo? Não era o dinheiro do Estado. O Estado não tinha dinheiro. Ele gastava o dinheiro da LBA. Então, a LBA tinha muito recurso. Ele tinha uma ligação fortíssima com o Getúlio, uma relação de confiança, inclusive. O Getúlio Vargas gostava dele. Tanto é que ele ficou 5 anos, por mais de 5 anos, e se elegeu senador pelo partido do Getúlio, que era o PSD. Mas o Rui Carneiro é isso, é o governo da reforma, da reestruturação administrativa. E ele vai passar 5 anos aí o governo desse assunto. E ele vai, de uma certa forma, ele vai conseguir. O governo que o sucede, que é o governo do Oswaldo Trigueiro de Albuquerque Melo, vai encontrar as finanças do Estado relativamente numa situação bem melhor do que quando o Rui Carneiro assumiu o governo em 40. A situação está difícil. Aqueles grupos políticos anteriormente que tinha a liderança de Zé Pereira de Lima, lá em 1930, né, ligado ali aos Dantas também, ao Zé Dantas, que era o tio de João Dantas. Como é que eles conseguiram, no seu estudo, você conseguiu encontrar esses grupos no período de Rui Carneiro? Ostracismo. Estavam no ostracismo por quê? Todos eles. Zé Pereira morre em 43, morre no exílio. O Dantas, enfim. Veja só, esses grupos políticos tiveram uma certa força no governo do Agemiro. Com o Rui Carneiro vai colocar esse pessoal no ostracismo. Ele vai prestigiar um grupo, inclusive vai prestigiar muito a família Pessoa. O Oswaldo Pessoa, que foi prefeito aqui, vai ser prefeito de Sapé. E aí o Rui Carneiro ele não prestigia esse grupo, viu? Isso vai ficar no ostracismo. É oposição. Vai ficar, esse pessoal vai sumir por um bom tempo, porque é um pessoal que eles voltam já na época do agemirismo. Eles voltam lá com a Agemiro, com a UDN, entendeu? Às vezes o pessoal fica no ostracismo, não tem espaço. É muito comum a gente falar fazer uma oposição, quem estuda o estado da Paraíba, entre o agemirismo e o ruísmo. A gente pode, de fato, dizer que eles construíram uma corrente política ideológica para chamar, de fato, de ruísmo. Assim, eu entendo muito essas correntes ideológicas, ruísmo. O que a gente fala hoje, lulismo, né? Mas eu não consigo falar bolsonarismo com a mesma ideia que eu falaria lulismo, porque eu acho que o lulismo ele criou uma corrente ideológica. Mas na questão do bolsonarismo, por exemplo, é um negócio muito jovem para a gente dizer que ele criou uma corrente ideológica. É possível pensar isso entre o agemirismo e o ruísmo? Veja só, do ponto de é interessante sua pergunta e a sua indagação, né? Do ponto de vista ideológico, não consigo. Bem, Agemiro ele era anticomunista. Aí eu acho que essa questão do anticomunismo do Agemiro é uma coisa muito latente. No Rui Carneiro ele prestigia os comunistas inicialmente. O Rui Carneiro faz aquela linha, é assim, a gente conversa, mas a gente não se mistura muito, entendeu? O Rui Carneiro é muito naquela política do Getúlio, assim, eu aceito o apoio de vocês, mas assim, cada um na sua, não vamos se misturar muito, entendeu? O Rui é nessa linha. Agora, corrente política, com certeza. Para você ter uma ideia, a maior liderança após 45 é o Agemiro. O Agemiro, ele em 50, ele é indiscutível, apesar da derrota dele, mas se você observar, o Agemiro ele perde em 50, ele sai com 42% da votação, 41% da votação estadual. Enquanto Zé Américo ganha com 59%, mas com apoio de Rui. Então, na realidade,
o Argemiro, ele se mantém com a maior liderança da Paraíba até 55, porque a base dele é uma base rural. As cidades ainda estão, o êxodo rural está começando, as cidades ainda não têm tanto peso. Mas, assim, respondendo efetivamente sua pergunta, correntes políticas, sim, agora ideológicas, falar de Não ideologia... deu tempo, também não dá tempo criar. Você criar uma corrente ideológica em 5 anos de governo, né, eu acho que é muito pouco, né? Agora, o Argemiro, veja, tanto o Argemiro como o Rui, eles tiveram, para você ter uma ideia, o Argemiro, ele começa a montar a máquina política dele em 30. O Argemiro, ele vai ser secretário de governo Tertuliano, em 34, entende? Quer dizer, ele já começa, em 45, ele já tem um recal aí político. O Rui Carneiro também. O Rui Carneiro e o José Américo e o Rui, eles vão dominar a política paraibana até 1958, 60. São os três que dominam para isso. Os dois se unem para derrotar o terceiro. Entendeu? Mas a ideologia, vamos dizer, essa palavra ideologia é muito, eu acho que no Brasil, falar de ideologia é um negócio muito complicado. É como Também. você mesmo fala, existe uma série de nuances, uma série de... por exemplo, aqui no Brasil, se você for, eu não vou muito longe, mas se você for em países que eu conheço, como na América Latina, como o Chile, como o próprio Uruguai, como a própria Argentina também, é muito claro nesses países o que nós entendemos, a questão da direita e da esquerda é muito clara. Aqui no Brasil é muito complicado essa questão de ideologia, de direita. Eu acho que isso tem muito a ver, né? Não sei se você concorda com isso. Isso tem muito a ver com aqueles conceitos trazidos pelo Sérgio Buarque de Holanda em Raízes do Brasil, desse homem, dessa cordialidade do brasileiro aplicada à política, né? Que termina você não conseguindo radicalizar. Então, esse homem cordial que perpassa, que hora está na UDN, que hora está no PSD, que hora está... Dependendo da maré política, digamos assim, dependendo do balanço que a política dá, ele vai ali se conformando nesse balanço político, né? Eu acho que tem muito a ver com isso. Não sei se você concorda com isso. Concordo. E aí eu estou estudando para o doutorado, vou apresentar até amanhã. Eu estou estudando as instituições políticas do Oliveira Viana, que é um doutrinador da época do Estado Novo. O Oliveira Viana, ele é muito focado na parte do direito do trabalho, direito sindical, e que foi que deu toda essa base do corporativismo de Vargas. É altamente autoritário. Agora, é curioso, porque, puxando o Sérgio Buarque, eu até faço esse debate, o Sérgio Buarque, um dos caráteres, a questão do caráter do povo brasileiro é isso, ele fala de um individualismo anárquico, a gente não gosta muito de seguir regras, e aí precisa muitas vezes de um déspota, de um ditador para nos controlar. Quer dizer, é muito curioso isso, esse perfil autoritário do povo brasileiro é uma coisa realmente muito forte. Mas, enfim, voltando à questão... Eu diria que é autoritário dissimulado, né? Você quer mostrar uma face, digamos assim, talvez a palavra não seja mas para tentar ilustrar, uma face mais democrática, ao mesmo tempo que por trás dessa face mais democrática você tem um certo e arraigado autoritarismo, né? Então, isso é muito presente nos políticos, e a gente vê muito isso ao longo de todo o percurso histórico, né? Eu queria finalizar aqui. Eu vi uma foto uma vez olhando um jornal União, uma vez não, recentemente olhando um jornal União antigo, né? E quando eu comecei a trabalhar para ouvir você nessa conversa, é um jornal A União de 1942 o jornal União e aí, como você já trouxe, inclusive, isso, né, era o grande instrumento de divulgação do governo, o jornal e o rádio, né? Não tem outro. Então, você tinha a Rádio Tabajara e o jornal... Tabajara 37. Você tinha a Rádio Tabajara e o jornal União como dois grandes instrumentos
à disposição de Rui Carneiro para divulgar as ações do governo e divulgar a propaganda, assim, digamos, de Getúlio Vargas. E uma das coisas que ele traz nesse jornal União é justamente uma foto de muitas pessoas na rua, que é uma espécie de passeata e uma manifestação que falava sobre, era uma grande manifestação cívica após um atentado ao navio brasileiro, né? E essa passeata vai à rua. Houve um atentado ao navio brasileiro por volta ali em 42, acho que um dia, né? E isso vem como uma propaganda, né? O Rui Carneiro e o seu pessoal de marketing utiliza isso no jornal União para reforçar, né, toda a propaganda do governo federal, nesse caso de Getúlio Vargas, em relação à aceitação e à entrada, né, do Brasil na guerra e, digamos assim, fortalecer o patriotismo. Não sei se você chegou a ver alguma coisa sobre isso. Uma coisa, viu, só até para encerrar a live, mas uma coisa que a gente não pode perder de vista também é a personalidade do Rui Carneiro. É engraçado, eu conversei com várias pessoas que o conheceram, ele senador e tal, mas ele tinha uma característica muito interessante, ele era um homem muito popular mesmo. A mulher dele nem se fala, Alice Carneiro, o espetáculo político dele. A Alice é muito interessante, eu consegui uma imagem dela, uma foto de um desfile de 7 de setembro, ali no Liceu Paraibano, mas é muito curiosa essa imagem. Então, assim, só tinha homem, e ela no meio lá, mulher, tá com vestido preto, muito elegante, e ela lá no meio, isso chamava muita atenção, porque na época, ainda hoje a sociedade brasileira é muito machista, mas naquela época, ela no meio lá, ela com muita força política, né, porque ela trabalhava toda a parte da assistência social, tinha um gênio muito forte, mas o Rui Carneiro, as pessoas ressaltam muito o caráter humano dele mesmo, né? Tem uma passagem muito curiosa, só para encerrar essa nossa bate-papo, e isso ele já era senador. Uma pessoa me confidenciou com o seguinte: um grupo de jovens foi ao Rio de Janeiro passear no Rio. E aí, o Rui Carneiro ofereceu. A casa do Rui Carneiro hoje é a sede da Tesgran Rio, no Rio. Fica no Rio Comprido. A casa dele ainda hoje existe. Eu fui lá na casa dele. A casa dele foi depois uma sala, uma casa de recepções, depois foi vendida para Tesgran Rio. A casa é um passeio. No Rio, eu fui lá, no Rio Comprido. E ele morava lá. E o Rui Carneiro ofereceu um almoço para esses jovens que vieram da Paraíba. E todos foram, com exceção de um que não votava com ele, votava com a UDN. Aí todo mundo chegou lá. Rapaz, pessoal de 18, 20 anos, jovem e tal. Aí o pessoal chegou, aí ele olhou e disse: estão todos aqui? Aí aquele constrangimento, né? Um olhando para a cara do outro, muito jovem, pessoal novo. Teve um que teve a coragem e disse: não, senador, está faltando uma pessoa. Ele disse: por que ele não veio? Não, porque ele não se sentiu muito à vontade, ele não vota com o senhor, é da UDN, e fez campanha contra o senhor, ele não se sentiu à vontade. Ele disse: como é o nome dele? É isso o nome. Aí ele está hospedado no hotel Itajubá. Ele chamou o motorista dele, disse: vá lá e só venha com esse rapaz. Eu cheguei a me hospedar nesse hotel, viu? Pois é, o hotel Itajubá fica na Cinelândia, fica ali perto, fica ali, na época, perto do Palácio Teatro Municipal. Pois é. Aí o Rui Carneiro, chegou lá, encontrou o rapaz no hotel, o rapaz sozinho no quarto do hotel. Aí o rapaz trocou. Aí o mais impressionante, disse que quando ele chegou lá, o Rui Carneiro estava no portão da casa, em pé. E disse que o almoço só começou com a presença dele. Ele disse: Jean, ele colocou toda a estrutura do gabinete, carro com motorista, tudo à minha disposição. Aí ele olhou para mim e disse: eu vou lhe confessar uma coisa, nas eleições que o doutor Rui foi candidato, eu votava contra meu partido, eu votava com o coração. Porque eu não podia ser esse gesto. Eu ficou por 18, 20 anos, rapaz novo,
acaba deixa carro com o motorista, deixa toda... Você entende? Aí o rapaz ficou... Cantado. É aquela coisa, a política, às vezes, eu acho que eu sou professor de ciência política, às vezes eu vejo muito isso. A política partidária, muitas vezes você acha que é grande gesto, mas é um pequeno gesto, uma atenção, um cumprimento, um gesto, ele vale mais do que qualquer outra coisa. E o Rui Carneiro sabia trabalhar muito bem isso. Ele era muito forte, Raimundo Onofre me disse isso, ele era muito forte no contato pessoal. O Rui Carneiro ele era muito forte no corpo a corpo. Né? Mas é isso. Jean, eu vou te agradecer mais uma vez. Obrigado. Né, e te convidar para o próximo ano, lá no finalzinho de julho, começo de agosto, nossa live já está marcada de novo. Quem quiser adquirir, pode entrar em contato comigo, viu? Ou pela editora Dialética. Certo, eu vou fazer isso, vou conversar com você depois para a gente ver isso aí. Já vou te agradecer por estar aqui conosco, por ter conversado aqui conosco, ter distribuído um pouco do seu conhecimento conosco, eu acho que vai ficar para a eternidade. Vou indicar para os meus alunos também, essa live, inclusive. O seu canal é Edson? Professor Edson Gomes. Professor Edson Gomes, exato. Isso. Okay. Vou indicar essa live também para os meus alunos e também para os alunos de cursinho que agora vão fazer o CFO e que tem curso de formação de oficiais e que tem História da Paraíba também lá no programa, tá certo? Então, assim, vai ser uma oportunidade, inclusive, deles, aqueles que quiserem se aprofundar no assunto, adquirir um livro seu, ou um dos livros seus, 2 livros seus, 3 livros seus, né? Ler, acompanhar aí, né? Porque você tem um know-how muito grande. Eu conversava agora de tarde com a professora Eliette, né, que ela trabalha nas elites também, de 1935, acho que é 35. Isso, e com o professor Ângelo, né, e quando eu falei que você estaria conosco, as palavras foram de gratidão e de parabéns por você estar conosco. Então, eu só tenho que agradecer, deixar você fazer as suas considerações finais, e a gente vai se conversando, e com certeza no próximo ano, né, o ano passado nós fizemos 91 anos de João Pessoa, acho que foi isso, e esse ano, aqui, uma história sobre Rui Carneiro e o Período Vargas, de 40 a 45. Eu agradeço muito a sua contribuição ao nosso canal, e a TV Roda de Conversa, que também é outro canal que está sendo transmitido simultaneamente, tá certo? E também no Facebook, também está sendo transmitido simultaneamente nos 2 canais, tanto na minha página como na TV Roda de Conversa, que é onde o programa é gerado principalmente. Muito obrigado, e suas considerações finais. Eu agradeço, Edson, pela oportunidade, pelo espaço, por você compartilhar aqui comigo. E queria convidar a todos e a todas para, enfim, qualquer dúvida, qualquer questionamento, pode nos procurar. O meu e-mail é o Jean, com J, né? jean.história@hotmail.com, ou me encontra também lá na sede do Instituto Histórico Geográfico Paraibano, na Avenida Barão do Abiaí, número 64, lá no centro da cidade. Então, vamos lá tomar um café e conversar. Depois eu vou lá começar uma pesquisa e ir lá tomar um café com você. E quem quiser também o livro, pode ir no seu direct, no Instagram do professor, como é? Instagram? É Jean Patrício. Jean Patrício, lá no Instagram. Tem uma página também no Facebook chamada Jean Patrício, e também um canal no YouTube também, Jean Patrício, onde tem diversas palestras sobre história da Paraíba, história do Brasil e, sobretudo, do período Vargas no Brasil. Então, quem estiver aqui nos vendo pode acompanhar. O livro pode ser entregue por mala direta, pode ser entregue por via correio. É só entrar em contato pelo direct ou no message do Facebook e acertar lá o número do Pix com o amigo Jean, né, com o professor Jean, para que ele possa mandar o livro para quem deseja. Assim como eu vou fazer isso. E eu já digo, Jean, vá logo autografando o meu, porque eu só aceito se for autografado. E vou buscar presencialmente lá no... vou buscar presencialmente lá no Instituto Histórico, viu? Deixa eu
mostrar um outro livro aqui, eu acho que também pode interessar aos seus telespectadores, que é esse aqui, que é uma coletânea sobre as interventorias pela Universidade Federal, tá? Isso. Também nós temos aí, tem um trabalho meu aqui sobre o Rui Carneiro, esse é com todas as interventorias, é o Agemiro, é o Antenor, é o Gratuliano, pela universidade, com vários professores. Quem tiver interesse também tem esse livro. Tá bom? Tá bom. Jean, um abraço no coração. Muito Que o grande obrigado. universo te ilumine sempre os teus caminhos e as tuas caminhadas, né? E que a gente possa continuar firme aí, levando a vida como ela deve ser levada. Um Obrigado, meu abraço. irmão. Um grande abraço. Mais.